E aí, tudo bem, pessoal? O Olavo de Carvalho aqui, eu pensei que ele só iria falar o que ele ia falar ali e, e ponto final, que foi uma coisa extremamente inteligente, ele estava um passo à frente de todo mundo, mas só que ele, como eu posso dizer para você, ele superou no próprio argumento dele. Ele está discutindo aqui que é o seguinte, que a questão não é a luta em relação à religião, não é a luta em relação à família, não é a luta em relação a isso ou aquilo, porque tudo isso são ideias. Essas ideias são um consenso geral das pessoas e isso une as pessoas, porém, a partir do momento que você segue as ideias e você não é o causador das suas ideias, você está preso às suas ideias ou presos a ideologias, e essas ideologias às vezes não vão corresponder ao que está acontecendo, né? Porque o próprio Olavo disse que você ter a ciência das coisas ou ter a consciência das coisas é você ver que com A e B vai ter um resultado lógico, né? Então é preciso você, como fala, não ser seguido por ideias, mas ser o causador das ideias dela. Ou seja, o Olavo de Carvalho ele tem uma noção complexa e profunda da inteligência do ser humano, né? Porque Deus fala que nós somos a imagem e semelhança dele e nós somos o causador daquilo que há de acontecer. Esse conceito bíblico, né, que explica quem é o nosso verdadeiro Deus e quem nós realmente somos, tem toda uma discussão intelectual, né, ou filosófica, né, explicando que nós não somos feitos pelas nossas ideias, porque a partir do momento que nós temos uma ideia sobre alguma coisa e essa ideia dá errado, né, a gente vai começar a agir em relação ao erro daquela ideia, mas a gente tem a capacidade de compreender aquela ideia que a gente teve, qual que é a consequência dela dar errado e o que nós deveríamos fazer. E assim sendo, nós teríamos o comportamento conservador, o comportamento cristão, ou o comportamento semelhante a Deus e causar aquilo que há de acontecer, né? Então, cara, o Olavo, o Olavo, ele realmente tem compreensão das coisas. E aí, só para terminar aqui esse argumento aqui que eu quero ver aqui, a parte do vídeo eu vou considerar com vocês aqui. O Olavo, ele diz que como posso dizer para vocês aqui? Não, o que o Olavo quis dizer com isso, eu fiquei bobo e eu tenho uma tese de psicanálise que poderia mudar essa psicanálise esquerdista, revolucionária, tal. E essa tese de psicanálise esquerdista, isso, é uma tese, como fala, simples, ela tem duas linhas de algoritmos matemáticos que eu estou louco para ela ser testada, que ela seja provada entre a sociedade, entre o meio acadêmico, que seja tirado a pseudociência da psicanálise, né? E que a sociedade enxergue o que realmente é o homem com uma visão, e essa visão se encaixa exatamente com o princípio cristiânico, exatamente com o princípio bíblico, né? E como eu posso dizer aqui para vocês aqui? Cara, eu fiquei bobo. O Olavo de Carvalho, ele repetiu a minha tese aqui. O homem não é feito o resultado final. O homem não é feito pelas suas ideias. O homem é causador das suas ideias e causa as suas ideias para aquilo que vai acontecer, porque ele tem ciência do posicionamento das suas ideias. Ou seja, o Olavo disse sobre o Kim Kataguiri, o Alexandre Frota, etc., que eles são mulas, eles não têm consciência, eles são analfabetos intelectuais, porque eles não têm capacidade de compreender a realidade, e a mera opressão da ideia dele fez com que eles ficassem revoltados, e a grande questão aqui do pessoal da direita é que o pessoal da direita está brigando por ideias, mas as ideias não são importantes, nós causamos as ideias, nós somos a imagem do verdadeiro Deus. Vamos lá, vamos soltar aqui, ó. Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Mas se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador. Só vou parar aqui, por talvez o Olavo não dar strike, mas eu acho que não daria strike nenhuma pessoa que não está discordando dele, que está com um argumento lógico
coerente. Caraca, meu, eu não conheci o Olavo, mas vendo a genialidade dele, eu fico bobo aqui. Vamos lá, vamos continuar. Pode haver 1000 divergências ali dentro, tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro. Ele tá falando Ele vai falar aqui dos caras aqui, vamos ver aqui. No dia seguinte viraram casaca. É Kim Catacoquinho, é Lobostão, essa gente toda, porra. É o Alexandre Fruta. Por quê? Aderiram às ideias. Aderiram às ideias que o Olavo falou, vamos lá. Mas a política não se constitui de ideias, A política são ações que refletem um poder. Essas ações são... Ele tá querendo dizer o quê? Que a pessoa ela tem que construir alguma coisa e ver a consequência, porque quem segue as ideias é um vagabundo que só quer tirar vantagem, quando chega no poder não vê mais aonde tirar vantagem, então ele se opõe porque ele quer tirar vantagem, ou seja, ele está explicando aqui a diferença entre até a questão do esquerdista militante, do ateu militante. Se você observar bem aqui no nosso país existem 2 tipos de esquerdista. Aquele esquerdista que não sabe de nada, né? E que ele está desesperado, ele quer uma salvação e ele fica preso dessa ideia dele. E aí ele faz todo o seu esquerdismo pró-Lula, pró-PT e tal. E tem aquele esquerdista que é um filho de uma pessoa pobre, ou é um filho de uma pessoa de classe média, um filho de uma pessoa pobre que se tornou classe média, ou é um filho de um classe média, ou é até um filho de uma pessoa rica, mas esse indivíduo ele não tem vontade de fazer nada, ele acredita que só seguir uma ideologia vai ser a sua arma de batalha e luta, que ele vai conseguir ganhar dinheiro em cima do trabalho das outras pessoas, porque todos os esquerdistas aqui só querem ganhar dinheiro em cima do trabalho das outras pessoas, os esquerdistas que foram doutrinados pela cultura, né? E eles são extremamente revoltados e eles ficam presos dentro da sua ideia e eles não querem trabalhar e construir nada e eles não querem ver o resultado do seu trabalho para tomar uma escolha, ou seja, o homem ele não é o causador das suas ideias. E a partir do momento que o homem ele vive em prol das suas ideias, né, até mesmo o Paulo, o filósofo, ou como a minha mãe chama ele, de velho viado, né, que ele tem uma tara pelo Olavo de Carvalho, ele está preso dentro das ideias dele. Mas enxergar a realidade, construir a realidade, porque a filosofia em si é a visão é a visão do entendimento do porquê ou do por trás das ações, a discussão das coisas. Não se cria um consenso, mas é uma análise científica que precisa ser verificada. E aí o filósofo ele vai lá e explica a sua filosofia, mas infelizmente as pessoas não entendem o pensamento do filósofo. E aí o Paulo filósofo ele não faz isso, ele só fica repetindo o que os filósofos mortos falam e ele não tem compreensão nenhuma porque ele vive preso nas ideias do filósofo, mas ele nunca trabalhou e nunca construiu para ser um filósofo. E todos os esquerdistas fazem isso e todos os esquerdistas estão presos nessa falácia. Eles lutam por ideias, eles não lutam pela realidade, eles nunca construíram nada, nunca foram de construir e vivem em cima da construção da grande população e dizem para a massa que o grande problema da nossa sociedade são as pessoas ricas, né? Eles estão presos dentro de ideias, doutrinando ideias, existe toda essa dimensão complexa. Mas vamos ver aqui o argumento final dele aqui e vamos ver o vídeo do Olavo, tá muito bem feito, cara, muito bem feito. Empreendidas por indivíduos reais, então você tem que estar a favor disso e contra aquele, não é as ideias, né? Se você pega a história do comunismo, por exemplo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Francis que dizia, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Estava errado, Mao Tse Tung matou mais. Então quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo ideologicamente, estavam. Você está entendendo? Então falou aí pra vocês, hein? Ótimo vídeo dele, ótimo. Ele respondeu um monte de coisa.